Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou falar nesse vídeo sobre a cerimônia do Oscar, do 95º Oscar de 2023, que premiou os filmes de 2022. Vou falar no início um pouquinho sobre a cerimônia, o que eu achei, qual a minha avaliação geral, como eu costumo fazer tradicionalmente aqui no canal. Depois vou listar os vencedores com breves comentários, com umas imagens dos vencedores. E no final, passar o resultado do bolão que eu fiz aqui no canal. Teve uma live do bolão junto da Carol, vou passar o nosso resultado. Já adianto que a gente empatou. E é isso, vamos lá. Então, primeiro sobre a cerimônia. A gente vinha de anos, por conta também bastante da pandemia, então a gente teve cerimônias diferentes, cerimônias sem público reduzido, e que na minha avaliação, e tem vídeos aqui no canal sobre as últimas cerimônias, não foram bem produzidas, não foram bacanas, decisões erradas. Ano passado, uma péssima decisão de não fazer todos os prêmios sendo ao vivo, assim, ridículo. Esse ano não, eles retomaram, digamos, acho que uma forma mais clássica, porque ficar nessa coisa na cabeça, né, de temos que conquistar uma nova audiência, e ok, mas assim, nunca vai ter as audiências que teve antes, porque a audiência geral da TV, de todos os programas, inclusive do Oscar, que é um dos mais vistos no mundo, um dos programas, né, um dos eventos de entretenimento mais vistos no mundo, só perde, né, esses programas de entretenimento, só perde para esportes. Esportes continuam sendo as coisas que mais dão audiência na TV. Mas o Oscar é um dos programas mais vistos do mundo, continua sendo. E a audiência caiu porque a audiência toda da TV caiu. Muita gente não vê mais, a gente só tinha opção de ver TV. Hoje em dia não, a gente tem 1000 opções, né, além de ver TV. E na própria TV tem um monte de coisa competindo. Então, essa mentalidade de querer, como eles fizeram no passado, ano retrasado, mudanças na cerimônia. O negócio é o seguinte, pelo menos na minha visão, digam aí nos comentários se vocês concordam comigo. Quem gosta de assistir o Oscar, gosta de assistir o Oscar e ponto. E tem gente de todas as idades. Eu conheço gente, inclusive alguns aqui do canal, vocês que estão assistindo, que são mais jovens, né? Mais jovens do que eu, mais jovens do que o pessoal mais velho que eu, enfim. Galera, adolescente, 20 e poucos anos, que assiste o Oscar, que gosta do Oscar. Eu comecei a gostar do Oscar quando era criança. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Vai sempre ter um público. E esse público espera, é uma vez por ano, é uma noite no ano. É ruim que é num domingo e para alguns lugares do mundo, como no caso aqui do Brasil, vai adentando, né, madrugada de segunda-feira, e segunda-feira a gente tem que acordar cedo e tudo mais. Sim, isso é ruim. Mas mesmo assim, é só uma vez por ano. Então, assim, a festa é longa. Dane-se, é uma vez por ano. Eu tô preparado, eu me preparei o ano todo. Assim, eu tô sabendo que naquele dia que vai ter o Oscar, eu vou ficar acordado até tarde e vou assistir tudo. E tem pessoas que não, que vão dormir, e assim, e aí não interessa se a cerimônia tem 3 horas, 4 horas ou 2 horas, assim. Tem amigo meu que assistiu meia hora e foi dormir, não parou de assistir. Ou foi assistir outra coisa, ou foi assistir série, ou foi assistir BBB, ou foi dormir, porque é domingo à noite. Então, assim, eu acho besteira eles tentarem modernizar, entre aspas, e perder as principais características do Oscar, né? Então, todos os prêmios serem dados ao vivo. A gente poder, na medida do possível, né, do bom senso, todo mundo poder falar, ter o seu discurso. E eu falo isso porque algumas pessoas, inclusive nessa cerimônia, foram cortadas e a gente sempre fica meio assim. Mas o negócio é o seguinte, gente. A cerimônia, o Oscar, a Academia, passa instruções precisas para todo mundo que vai subir e sobre como discursar. E o que acontece na maioria das vezes quando alguém é cortado? São aqueles casos de prêmios em que mais de uma pessoa ganha. Então tem 3 pessoas no palco, 4 pessoas no palco, às vezes 2. Quando é 2 eu acho muito sacanagem, uma só roubar o microfone. Porque eles avisam que o ideal é escolher um representante. Tá? E eles que têm que se combinar. O tempo vai ser o mesmo, independente de ter mais pessoas. É o tempo e eles sabem quanto tempo é. Tá? Isso é passado para quem está indicado na categoria X. Tá? E depois, porque na sala de imprensa, eu sei que não é a mesma coisa, óbvio, né? Mas assim, vai estar na internet, hoje em dia está na internet, toda a sala de imprensa, está no YouTube, vai ter todos os vídeos, todo mundo vai poder compartilhar com a família, com os amigos, enfim, tudo bem, todo mundo quer aparecer na cerimônia principal, beleza. Mas eles têm que se combinar, gente, assim, não é? Aí eu fico assim, porque tem que ter um limite, porque os discursos, a maioria, na real, são assim, eu quero agradecer fulano, para meu pai, para minha mãe, especialmente para você. Tipo, pra gente que está assistindo, e esse tipo de discurso padrão, assim, é um saco, é um saco. Óbvio, eles estão lá, eles têm o direito e a gente ouve isso, e beleza, eles têm que ter o tempo para falar isso. Tem gente que faz umas listas muito grandes. Aconteceu isso na cerimônia de novo, e acontece todo ano. E aí você vê que tinha outra pessoa que queria falar também. Aí eles que se entendam, né? Porque assim, pô, eles sabiam, se um colega roubou o tempo do outro, aí é sacanagem, né? E ainda mais quando foi para ficar fazendo lista de pessoa, não foi uma coisa interessante, porque a academia, a produção ali, né, a direção do show tem bom senso.
Porque, por exemplo, no Oscar de melhor curta animado, eram duas pessoas, né, dois homens, e o segundo foi falar, o primeiro já tinha falado um bom tempo. Primeiro, o segundo já chegou, não deu muito um tempo de silêncio, porque se rola um tempo de silêncio, aí a orquestra vem. Não teve orquestra esse ano, vou até falar disso. E corta mesmo. Então ele já falou e já começou falando o seguinte: eu vou falar rapidinho. Então, assim, beleza. E acabou não falando tão rapidinho. Só que ele começou a contar uma história. E a história estava divertida, e o pessoal estava dando risada. Então, a direção do programa teve o bom senso de não cortar. Claramente, eles tiveram mais tempo do que algumas outras categorias dessas, que tem mais gente no palco e são consideradas menores, né? Então, no caso, curta de animação. Mas ele aproveitou direito, ele estava contando uma coisa, estava sendo divertido, e aí não cortaram ele. E assim, ele também não chutou o pau da banana, não é que ele ficou um tempão lá. Então, eu acho que é uma questão de bom senso e do pessoal, enfim, eles recebem o briefing, gente, e aí eles têm que se combinar, e quando um domina o microfone e você vê que o outro estava esperando, quer dizer, teoricamente estava combinado que todo mundo ia falar, aí, azar deles lá. E eu também entendo que às vezes pode acontecer da pessoa estar tão nervosa que ela esquece a primeira a falar, né? E aí acaba falando demais. Mas enfim, aí é eles que se entendam. Eu gostei que eles fizeram. Então eles retomaram até no cenário, né? Tava bem bonito, eu achei o teatro, onde a plateia tava, e como se fosse simulando a marquise de cinemas, né? Aquela marquise clássica de cinema americano. Com os títulos, né, dos filmes, então no 95º Oscar, sei lá o quê, tinha projeções, né, telões com imagens dos filmes dentro da plateia e no fundo, quase sempre compondo com quem estava apresentando no centro, atrás, assim, a gente vendo os indicados. Achei que ficou bem bonito, bem elegante, um estilo de arte, um estilo art déco, que tem tudo a ver com, assim, Oscar e Hollywood e tudo mais. Então, achei bem bonita a produção. Gostei de algumas soluções que eles trouxeram para agilizar a cerimônia. Então, fora esse lance de eles cortaram mesmo, assim, em vários momentos, mas em nenhum momento pareceu assim, não teve, apesar disso, e a gente viu o que aconteceu, como eu falei, por questão de bom senso, de alguns, que se alguém está falando, isso não aconteceu de ser cortado durante. O que aconteceu só foi claramente tinha gente que queria ter falado e não pôde falar, de novo, aí o pessoal que não se combinou certo, né, porque eles recebem um briefing disso tudo, os indicados. Mas eu gostei que eles juntaram 2 prêmios por dupla de apresentadores. Isso já trouxe uma agilidade. E aí, não foram tantos cortes assim de música, quase todo mundo pôde falar até o fim, porque eles ganharam um tempinho ali. Então as duplas de apresentadores vinham e apresentavam 2 prêmios. Tradicionalmente tem alguns prêmios que são apresentados em dupla, né? Quando eram 2 categorias de som, que deveriam continuar sendo, quem vinha apresentar aquela categoria já apresentava os 2. A animação era bem comum, esse ano não foi assim, mas já foi em vários anos assim, apresentam o melhor curta de animação e também o melhor longa de animação. Tem algumas categorias que sempre foram assim pareadas, mas eu gostei que esse ano eles parearam, sempre foi em dupla o prêmio, né? Tirando nos últimos prêmios, né? De ator, atriz, diretor, filme. Mas isso trouxe uma agilidade, então eu achei uma solução interessante, elegante, não precisou prejudicar ninguém. E o fato de não ter tantos... E foi algo que eu fiquei até pensando quando foi anunciado no sábado a última lista de apresentadores do Oscar. Eu pensei comigo, né? Falei, caramba, não tem tanta gente, né? Esse ano não tem tanta gente. E, assistindo a cerimônia, se explicou por que não teve tanta gente apresentando o Oscar. Porque cada 2 pessoas apresentava 2 prêmios. Então não precisou ter tantas pessoas entrando, com a música tocando, fazendo a piadinha. Não, eles entraram, fizeram a piadinha uma vez, fez o discurso. Teve umas duplas que foram ótimas. Sempre tem, né? Tem alguns destaques, enfim. Mas então eu gostei disso, eu gostei desse ritmo. O Jimmy Kimmel como apresentador, eu gosto dele, eu acho que ele é competente. Teve umas partes bem boas no começo, principalmente algumas críticas cutucadas com a relação de não ter mulheres indicadas no prêmio de direção. Algumas outras que ele fez durante... Eu achei bacana, quando ele foi mais mordaz assim, e crítico, eu achei interessante. E isso aconteceu principalmente no começo da cerimônia. Depois isso ficou meio escanteio no resto da noite. Mas eu não gostei tanto das partes que era só piada. Assim, ele teve piadas muito fracas. E aí, como a maioria desses apresentadores de late show, né, nos Estados Unidos, os atuais, essa safra atual, digamos assim, dos últimos anos, ele é fraco, assim, o humor é bobo, né? Então teve a piada com que ele estava em pé na plateia, que ele fez com a Malala,
e depois com Colin Farrell, e aí entrou o urso lá do Cocaine Bear. No palco, com a Elizabeth Banks, foi mais divertido. A Elizabeth Banks, inclusive, sem voz, assim, ela sabia que apresentar e deve ter feito. Foi pra balada e perdeu a voz, ficou engraçado. Mas no Jimmy Kimmel lá, teve umas coisas de humor meio bobo. Mas assim, não comprometeu, foi ok, foi legalzinho. A gag final de estamos a tantos dias sem incidente no Oscar, né? Quantas cerimônias do Oscar sem incidente? Uma, né? E teve piada lá no começo, e algumas vezes durante a noite, com o fado do ano passado, né? O tapa na cara que o Will Smith deu no Chris Rock e tudo mais. Então, teve uns momentos divertidos, inclusive no monólogo inicial dele. Eu achei ok. Não foi memorável, mas foi ok, o que já é muito melhor do que os últimos anos, né? Então, acho que eles retomaram, assim, a forma esse ano. Eu gostei da cerimônia. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, aqui na manhã seguinte do Oscar, eu ainda não sei os números de audiência, mas eu tenho a impressão que deve ser melhor do que dos últimos anos, porque tinha grandes filmes, sucesso de público indicado. O vencedor da noite é um filme que foi um sucesso, sim, de público. No nicho, né? É um filme independente que proporcionalmente fez bastante dinheiro, muitos fãs, então isso já foi legal. Não é um filme como alguns anos que quase ninguém viu, não é o caso do Tudo em Todo Lugar, mas também teve Top Gun, teve Avatar, em outras categorias trazendo também público, Pantera Negra, Batman, então filmes populares estavam indicados, isso sempre ajuda na audiência da premiação, especialmente se o filme popular tiver indicado a melhor filme, e a gente teve das duas maiores bilheterias do ano indicada a melhor filme. Então isso ajuda muito. E até o Nada de Novo no Front, que é um filme da Netflix, então muita gente viu, até assim nas últimas semanas agora, chegando perto do Oscar, percebi, né, aqui no canal, comunidade, amigos, enfim, na internet de maneira geral, e conversando com pessoas, muita gente assistiu o filme, então também um filme popular. O filme da Netflix é sempre mais difícil da gente saber, por causa, eles não revelam os números certos, enfim, mas parece também ter sido um filme popular, então teve muitos filmes muito vistos, isso sempre ajuda a audiência, e a cerimônia correu bem, teve um bom ritmo, teve essa questão dos filmes, então de maneira geral eu fiquei satisfeito, foi legal de acompanhar, teve momentos emocionantes, mas aí sobre isso eu vou comentando aqui conforme eu vou listando para vocês os vencedores do Oscar de 2023, 95º Oscar premiando os filmes de 2022. Efeitos visuais, ganhou Avatar, óbvio, quando eu fiz o vídeo do bolão, eu falei aqui, inclusive, que era uma das 3 ou 4, que assim, certeza. Se você não apostasse em Avatar, você estava jogando um ponto fora no bolão. Som, que né, agora nos últimos Oscars eles voltaram a unir a categoria, né, que antes era separado em mixagem e edição. Acho que deveria continuar sendo separado, mas enfim. Ganhou Top Gun, era o favorito, foi a minha aposta, acertei esse também. Acho que eu já vou falando quais eu acertei, né? Acertei Avatar, acertei Top Gun. Muito legal. Quem assistiu a Top Gun no cinema, eu acho que não tem como não ter votado em Top Gun, mesmo que tenha assistido dos outros, assim. Foi uma das experiências sonoras mais incríveis que eu tive numa sala de cinema. Curta live action ganhou An Irish Goodbye. Eu errei no bolão e não assisti nenhum deles. Eu fui por palpite de coisas que eu estava vendo quais eram os favoritos, enfim, errei esse. O curta animado, acertei, foi o curta da Apple, tá na Apple TV, então assim, Apple tem poder e tal, ganhou até o Oscar de melhor filme ano passado, estando na Apple TV mais gente pôde assistir, então ganhou mesmo. Design de produção, ganhou Nada de Novo no Front, errei esse aqui, eu tinha apostado em Babilônia, e até o Oscar, né, da noite passada, os dois filmes que eu não consegui assistir de melhor filme era Entre Mulheres e o Nada de Novo no Front. Eu sei, estava na Netflix já faz tempo e eu não tinha assistido ainda e ele acabou ganhando vários prêmios, enfim, agora eu vou ter que ver em retrospecto aqui, mas ganhou Design de produção. Roteiro original, acertei, ganhou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Assim, não era uma certeza absoluta, mas acho que era bem previsível que seria, assim. Roteiro adaptado, acertei também, ganhou a Sarah Polley pro Entre Mulheres. Eles comentaram, né? Ela tá em Hollywood desde criança. O primeiro filme que eu vi com a Sarah Polley, acho que ela é só um pouco mais velha que eu, porque eu era criança e vi ela e era também criança num filme, As Aventuras do Barão de Munchausen. Ela pra quem assistiu o filme, enfim, ou conhece, ela é a menininha daquele filme, enfim, e ela cresceu. Eu adoro ela como diretora, roteirista. Ainda não vi o Entre Mulheres, quero muito ver. E ela ganhou agora o Oscar dela. O discurso dela foi legal também. Música, canção original.
que eu sempre detono nessa categoria, né? Ganhou. Não, errei, porque eu achei que ia ganhar a música do Pantera, da Rihanna. A apresentação foi muito legal e eu, de fato, acho que é uma música boa e legal, assim, que dá pra você ouvir fora do filme. Mas eu fiquei muito feliz porque teve algumas questões aqui. Nato Nato, do RRR, ganhou. Foi a primeira vez que uma música da Índia, de um filme indiano, foi indicada a essa categoria, sendo que a Índia é o país dos musicais, né? Então é a primeira vez que isso acontece e agora também a primeira vez que ganha, né? Então ganhou. E por que eu fiquei muito feliz, apesar de ter errado no bolão? Porque é a única música que merecia vencer. Porque todas as outras são músicas de créditos. E eu acho que música de crédito não devia ganhar. Tem que ganhar uma música, e tem que ser indicado até, na minha opinião, uma música que faz parte do filme, que está dentro de uma cena. Não precisa ser de musical, mas que toca durante o filme e é importante em alguma cena no filme. Então, para mim, ganhou a única música que, inclusive, mereceria ser indicada. Nato Nato. As outras são todas músicas super produzidas. Rihanna, Diane Warren, Lady Gaga, para fazer uma música dos créditos. Assim, não, Nato Nato, muito merecido. É a única, independente da qualidade, porque como música apenas, ela não é tão boa assim. Acho que ela precisa do contexto do filme, mas é isso. É uma música feita para o filme, para uma cena do filme, então muito merecido. E foi muito legal ver ele subindo ao palco, foi um discurso bonito. Um dos compositores, né, foram dois que subiram ao palco, cantou, ele fez o agradecimento cantando. Foi muito legal, muito bonito. Trilha sonora original, John Williams perdeu mais uma, ele já fiz um short semana passada aqui sobre isso, né? John Williams, o maior perdedor da história do Oscar, e continua sendo. Sendo que vem, eu não quero nem saber, a trilha sonora dele, de Indiana Jones 5, que vai sair esse ano, ele não foi indicado, não venceu, assim, eu vou ficar doido, assim, e espero que ele esteja vivo ainda e bem até lá. Mas enfim, ganhou Nada de Novo no Front, do Volker Bertelmann, que eu não conhecia, esse compositor, e vou atrás de outros trabalhos dele, porque antes desse filme não conhecia. E fez sentido, assim, parando para pensar, dava para prever essa aqui, mas eu arrisquei com John Williams, e John Williams é o maior perdedor, então deu a lógica, ele perdeu de novo. Que pena, que triste. Maquiagem e cabelo, ganhou a Baleia, acertei esse aqui também. Acho que era previsível, no final das contas ali ficou até uma dúvida, algumas publicações dando Elvis, mas eu achava que esse aqui ia dar a Baleia mesmo. Melhor filme internacional, ganhou Nada de Novo no Front, era o grande favorito. Esse também era quase barbado, porque assim, recebeu muitas indicações e foi indicado a melhor filme também. Então, quase sempre quando isso acontece, o filme que foi indicado melhor filme internacional também a melhor filme, ele ganha, né? Ele pode não ganhar o de filme internacional ou de melhor filme, isso aconteceu com Parasita, mas o filme internacional era quase garantido. Melhor montagem, ganhou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho que era bem previsível essa. O montador, né, o Paul Rogers, o meu galão, cara, né? Bacana, fez um discurso meio tímido, foi divertido. Curta de documentário, ganhou um da Netflix, The Elephant Whisperers. Eu assisti, comentei aqui na live, inclusive, do Oscar. É muito bonito e muito emocionante, os elefantes, tudo. Eu não achava que ia ganhar, porque eu não achei ele assim tão bom como filme, mas eu subestimei o valor emocional daqueles elefantes que emocionam. Eu me emocionei, eu chorei no filme. Então acabou levando mesmo. E é mais um Oscar para a Índia, né? A Índia teve 3 indicações nesse Oscar. Acho que teve um outro curta aqui em categoria que eu já passei. Então, e 2 prêmios, né? Então a canção do RRR e o curta documentário também foi para a Índia. Documentário longa-metragem, acertei, ganhou Nalvani da HBO, tá disponível na HBO Max. Eu não assisti os outros, mas assim, gostei muito do filme e pela temática, né, nesse momento, a guerra na Rússia e, enfim, os absurdos do Putin, achei que ia levar muito por conta disso e venceu mesmo. E foi emocionante porque os filhos e a esposa dele estavam lá no palco e a esposa dele falou e mandou uma mensagem pedindo força para ele e tudo. O Putin deve ter ficado doido, né? E que bom que ele deve estar bem puto hoje, esse ditador maldito. Figurino foi sensacional. Errei. Porque não estava achando que eles iam dar um prêmio para ela de novo e tudo mais. E eles deram sim um prêmio para ela de novo e foi muito merecido, porque os figurinos do Pantera Negra, o Wakanda Forever,
são sensacionais. Desde o trailer, das primeiras imagens, eu fiquei assim, deslumbrado e assistindo o filme. Então é muito merecido, sim. Não que outros não pudessem vencer, eu acho que alguns outros, que se vencesse também seria merecido, mas eu acho que tem ótimas mãos. E a Ruth Carter fez história de novo, porque quando ela ganhou pelo primeiro Pantera Negra, ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar nessa categoria. Ontem à noite, ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar 2 Oscars, em qualquer categoria. E para ver assim, o quanto precisa evoluir isso, né? Assim, absurdo, mas foi muito bonito, muito emocionante, muito merecido. Melhor fotografia, errei e não deu. Eu tinha postado no Elvis, né? E uma diretora de fotografia, e também isso nunca aconteceu na história da academia, embora a primeira indicação mesmo para uma mulher diretora de fotografia tenha acontecido só recentemente, e o próprio prêmio do Sindicato de Fotógrafos lá nos Estados Unidos esse ano tenha dado para Elvis, e foi a primeira vez que isso aconteceu na história do sindicato. Mas deu James Friend do Nada de Novo no Front, Nada de Novo no Front ganhando várias estatuetas, ganhou 4 Oscars no total. E aí, quando nesse momento da noite ganhou essa estatueta, aí já era, acho que a terceira, e aí começando a ficar, caramba, será que talvez o Nada de Novo vai ganhar do Tudo em Todo Lugar, né? Principalmente depois que ganhou o roteiro. A gente chega lá, mas aí deu uma duvidinha, né, no finalzinho. Melhor longa animado, e esse era uma das barbadas, ganhou o Pinóquio, do Del Toro, e ele é muito querido, e ele fala sobre a paixão do cinema, e ele falou sobre, defendeu a animação, que a animação não é um gênero, e é isso aí, Del Toro, a animação não é um gênero, é uma maneira, uma forma com que você escolhe contar alguma história, né? Não é um gênero, esse preconceito que existe com a animação, é muito absurdo. Eu sei que tem muita gente, tem inclusive grande amigo meu, que não sei se está assistindo o vídeo, não sou muito fã de animação, assim, eu acho meio, caramba, como assim, cara? Você pode contar a história que você quiser através da animação, da mesma maneira que você pode contar qualquer história que você quiser usando atores. E você pode contar qualquer história que você quiser em preto e branco, ou em colorido, ou em formato 4x3, ou 2,39, ou em 78. É só um formato, gente, é só um formato. Então esse preconceito com a animação é muito absurdo, foi bonito o discurso dele. E mais um Oscar pro Del Toro, né, que já tem alguns Oscars aí na carreira dele. Direção, ganharam os Daniels. Eles deram alguns dos melhores discursos da noite. Eu gostei muito dos discursos deles. Eles subiram 3 vezes ao palco, porque para direção, para roteiro e para melhor filme eles também falaram um pouco. E sempre eles foram muito legal, assim, muito coração. E eu gostei que é uma dupla. Eles foram a terceira dupla de atores a ganhar o Oscar. A primeira, e eu vou esquecer o nome agora, foi pelo West Side Story, o Robert Wise e o outro diretor do West Side Story. A segunda foram os irmãos Coen. Então demorou um tempão, né, até isso acontecer de novo. Eu assisti os irmãos Coen ganhando. E os irmãos Coen tem uma coisa com premiação que que me deixa meio irritado, sabe? Pessoas que vão em premiação, mas não faz questão do prêmio. Então eles chegaram e falaram thank you e saíram. Tipo, sabe? Não sei. Se não tá lá, se não curte. E aí tem outro lá também, mas a pessoa só quer falar isso, deixa ela falar isso. Então tudo bem. Mas eu gosto muito quando, se a pessoa foi lá, compareceu, porque você não precisa ir. Tem gente que não vai. E acho super, super válido. Quem não vai porque não gosta, tá certo. Porque se não, pra que vai ir pra ficar fazendo cara feia? Eu gostei muito dos Daniels, porque eles claramente estavam empolgados. Eles claramente pegaram o briefing, né, do tempo de discurso muito bem, porque eles estavam falando rapidinho, eles estavam preocupados. Eles falaram muito, mas eles estavam acelerando. E, de novo, nas categorias que eles ganharam, aí tem até mais tempo, né? São algumas categorias que tem mais tempo do que outras para falar. Então não teve corte deles, nada, mas você viu que eles estavam assim, super ligados. Acho que tem a ver com a geração deles um pouco mais jovem do que a maioria dos diretores que costumam ganhar esse prêmio, né, que são já mais velhos. De maneira geral, né? Não que não tenha gente com a idade dele ou até mais novos que ganharam, já teve. Então eu gostei muito e foi muito emotivos, assim, falando sobre cinema em vários momentos, com agradecimentos muito carinhosos e para a equipe, para a família. Foi muito legal, gostei muito toda vez que eles subiram ao Oscar, para receber um Oscar. Atriz coadjuvante, acertei direção também, acertei a atriz coadjuvante, Jamie Lee Curtis. Lá atrás eu achava que seria a Angela Bassett, mas aí conforme, e na live, eu falei aqui na live do Bolão, ia dar a Jamie Lee Curtis, ela ganhou vários e enfim, ela veio assim numa ascendente. A Angela Bassett não tinha ganho nada, então seria uma grande surpresa, lógica, né, logicamente falando, mas essa foi uma das categorias mais fortes da noite, sim. Qualquer uma poderia ganhar e estaria em ótimas mãos. Isso aconteceu bastante. Esse ano a gente não correu o risco,
Não, acho que não correu risco. Nenhuma categoria, se algum filme ganhasse, de falar assim, putz, que absurdo. Não correu nenhum risco de acontecer um Crash, de acontecer um Green Book, grandes absurdos, ou assim, tipo Coda ano passado. Ah, legal, todo mundo gosta desse filme, mas assim, gente, já esqueceram. Outro dia eu tava falando com alguém aqui, qual filme ganhou ano passado mesmo? Pois é, Coda ganhou, porque é um filme de sessão da tarde, sem, sabe? Não é um grande filme. Então esse ano nem existia esse risco, porque os indicados em várias das categorias eram todos fortes. E aí cada um tem o seu favorito. E eu acho que se Tudo em Todo Lugar não tivesse vencido o melhor filme, outro filme bom teria vencido, poderia, porque são todos bons filmes, mas ficaria, né, marcado. Então, assim, mas é que esse ano foi o ano, até porque o filme saiu no começo do ano passado, a gente já está quase um ano de distância dele, foi o filme de 2022. Então acho que foi tudo muito certo e não teve muito risco de acontecer tragédias. Jamie Lee Curtis ganhou, primeira indicação dela e primeiro prêmio, e o agradecimento dela foi muito legal, porque ela lembrou dos filmes de gênero, e no caso ela está falando também de filme de terror, acho que terror e comédia, porque ela faz bastante comédia, né? Então ela falou assim, dos filmes de gênero que ela fez e que ela construiu a carreira dela em cima disso, e agradeceu a todo mundo que apoia e que é fã dela através desses filmes. Então acho que a comunidade do terror e da comédia, do humor, se sentindo abraçada naquele momento, foi muito legal isso. Agradeceu, e ela fez uma menção aos pais dela, né? Para quem não sabe, a Jamie Lee Curtis é filha do Tony Curtis e... Ai, caramba, a mãe dela é a atriz principal do Psicose, que tá me dando um branco agora aqui, que eu não tô lembrando o nome dela. Que foram indicados ao Oscar, mas nunca venceram. Então, ela é a primeira da família a vencer um Oscar. E eles já faleceram, né? Então, foi uma coisa meio póstuma, assim. Foi legal, foi bonito, foi emocionante. Ator coadjuvante, esse era também Uma das Barbadas. O que? Rui Kwan, Por Tudo em Todo Lugar. Foi muito lindo. Eu acho que talvez tenha sido o discurso mais emocionante. Porque assim, você vê nele uma emoção, e durante toda a temporada de premiação, uma emoção genuína, assim, é muito bonito, o brilho no olho dele, assim, é demais, assim. Quando o Harrison Ford sobe para anunciar o prêmio de melhor filme, e ele aplaude o Harrison Ford de pé, o pessoal não levantou, assim, mas ele levantou, ele aplaudiu o Harrison Ford de pé, é muito lindo, assim, ele é uma pessoa muito bacana, genuína, em toda essa temporada de premiação, das entrevistas. Então foi muito bonito. E o que acontece, assim, né? Porque ele, e aí eu vou falar aqui já da Michelle Yeoh, mas ele agradeceu a mãe e mandou um beijo pra mãe e falou que ela estava assistindo. E se eu não me engano, a mãe, ele falou a idade da mãe, 84 anos. E a Michelle Yeoh também falou, e acho que coincidentemente também 84 anos. Eu falei, caramba, cara, esses atores orientais com essas mães de 80 e tantos anos, vivas e bem, que demais, né? Que coisa linda, porque expectativa de vida, né? Não sei, pelo menos aqui no Brasil, 80 e tantos anos. Então, os dois com as mães vivas, senhorinhas, assistindo eles ganharem. Que demais, né? Muito legal poder compartilhar isso em vida com as pessoas. Ator principal, deu Brendan Fraser, e aqui eu errei, e aqui, né, pra mim, assim, eu perdi o meu bolão particular que eu participei aqui com os amigos, nessa, mas assim, eu arrisquei, eu tinha ciência disso. Eu votei no Austin Butler pelo Elvis, eu tava achando, não sei, que talvez desse uma reviravolta, que seria uma surpresa, e aí se eu acertasse essa, eu acertava essa sozinho, porque todo mundo apostou no Brendan Fraser. Mas eu errei, então acabei perdendo o bolão também por um voto. E ele ganhou, era o favorito, era o mais provável, ele ganhou os principais prêmios ao longo da temporada. E o discurso dele não foi tão legal, assim, ele deu discursos melhores durante a temporada. Eu acho que o da Michelle também ela deu discursos melhores, mas principalmente o começo do discurso dela eu gostei bastante. Eu achei que na segunda parte que ela parece que estava muito emocionada, assim, ela dava umas pausas e parece que ela queria pensar em algo para falar, mas não estava vindo, sabe? O começo foi muito bom, ela já falando das mulheres, que as mulheres não tem que jamais deixar alguém dizer que elas passaram do auge delas, e falando sobre representatividade asiática, quem parece comigo, sinta-se abraçado nesse momento, veja que é possível, foi bem bonito. O do Brendan Fraser, ele começa falando também agradecendo o Darren Aronofsky ele falou, né, que me deu uma linha, né, de volta aqui, uma linha criativa, me puxando, né, de volta a minha carreira e tal. Mas aí eu achei que ele não sei, foi tudo meio confuso. Ele foi um desses que passou uma lista de nomes e nomes e nomes. Tava dando umas pausas, tava bem emocionado tudo. Mas assim, eu fiquei feliz. Eu gosto muito dele. Ele fez filmes que são muito marcantes para mim na minha vida. E parece ser uma pessoa bacana, querida lá em Hollywood, assim, que passou por uns perrengues muito grandes, e é isso, foi legal.
Michelle Yeoh, como eu já vinha falando, né? Então, e aí fora isso tudo, né? Do discurso, tudo que eu comentei, que foi muito legal no começo, eu só achei que depois eu acho que a sensação que eu fiquei é que ela queria falar alguma coisa e não estava vindo, sabe? Talvez ela tenha esquecido, foi isso. Mas o começo foi muito bonito e foi sensacional, e foi aplaudida de pé, porque essa premiação é outra que nessa noite teve vários Oscars que fizeram história, o dela é um desses. Ela é a primeira atriz asiática a ganhar um Oscar de melhor atriz. Já tinha acontecido, atrizes asiáticas tinham vencido de melhor atriz coadjuvante lá atrás, nos anos 50, se não me engano. Teve uma atriz que ganhou pelo Sayonara alguns anos atrás pelo Minari, né? A vovozinha ganhando pelo Minari pela atriz coadjuvante. Mas a atriz é a primeira vez. E uma das pessoas que entregou o Oscar para ela, chamaram. Geralmente é assim: a melhor atriz do ano anterior entrega o troféu de melhor ator e o melhor ator entrega o de melhor atriz. Como eles juntaram as categorias desse ano, foi a mesma dupla que entregou os dois prêmios, né, de ator e atriz. Mas, como teve todo aquele rolo com o Will Smith, né, o Will Smith não foi convidado a participar da festa. Eu acho que ele está banido por 5 anos de estar na cerimônia. Eu acho que tem um lance assim. Não sei se revogaram, mas enfim. Mas ele não foi convidado, assim, não chamaram ele para apresentar. Então, a Jessica Chastain, que ganhou a melhor atriz ano passado, foi a que apresentou. E, substituindo o Will Smith, né, eles chamaram a Halle Berry. Eu achei muito justo, muito bonito, muito simbólico, porque é a única atriz negra a ganhar um Oscar de melhor atriz até hoje. É um absurdo. Assim. A gente podia ter tido a Viola, por exemplo, indicada esse ano. Eu não sei se ganharia, né? A Michelle provavelmente continuaria sendo a vencedora. Mas assim, é um absurdo a Halle Berry ser a única atriz negra a ganhar um Oscar de melhor atriz na história. E ela estava lá e entregou para segunda atriz não branca a ganhar um Oscar de melhor atriz no Oscar. E primeira asiática, a Michelle Yeoh. Que, assim, eu sou fã dela desde que era criança, porque eu assisti os filmes de Kung Fu que ela fazia. Acho que o primeiro filme que eu assisti foi Super Cop 3, com Jack Chan. E Police Story, né? 3. E ela é maravilhosa e ela tá sensacional no Tudo em Todo Lugar e foi muito merecido. Uma outra categoria que eu acho que só não seria justo se a Michelle Williams ganhasse. Eu acho que o trabalho da Michelle Williams não é nada assim de outro mundo, mas todas as 4 mereceriam, mas ela ganhou ela, então tá tudo certo. E melhor filme, deu Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Era previsto durante a noite, como eu falei, quando o Nada de Novo no Front também ganhou o melhor roteiro, porque são 2 categorias de roteiro, então os dois ganharam o melhor roteiro. Aí eu comecei, a gente aqui que estava assistindo o Oscar até ficou meio na dúvida, né? Porque ele ganhou o melhor roteiro também, melhor fotografia, e ainda não tinha vindo as categorias de atores, né? E aí o Nada de Novo no Front não tava, né? Mas assim, aí depois que a gente viu, não, vai dar o Tudo em Todo Lugar, né? E eu acho muito bem, muito merecido. Como eu falei aqui na live do Bolão, ele não é nem o meu favorito particular dessa lista, mas eu acho que ele merece muito. Eu acho que é o filme que mais merecia vencer, porque quando a gente parar lá, eu tenho certeza, quando a gente parar para analisar esse ano de 2022, quando a gente vem em retrospecto, esse foi um dos filmes do ano, foi um dos filmes definidores desse ano, foi um dos filmes mais marcantes desse ano. E acho que é muito legal quando a gente olha a história do Oscar, quando a gente vê os anos em que esse filme foi o vencedor. E não é todo ano que acontece. Então eu acho que ficou na mão certa, e quando a gente olhar para trás, vai ver que foi um filme que, putz, foi esse filme mesmo. Esse foi o filme do ano. Sensacional. Foi muito legal, o discurso foi bonito. Mais um asiático com o Oscar na mão, o produtor do filme, com um discurso emocionado. Foi muito legal, gostei da homenagem que eles fizeram que o Jimmy Kimmel fez durante a cerimônia, um comentário, foi uma piadinha e tal, mas foi uma homenagem para o James Hong, que está nesse filme, se não me engano também tem mais de 80 anos, ele cresceu lá em Los Angeles e fez assim, ele listou o número de filmes, é um absurdo a quantidade de filmes que o James Hong fez, ele tá em todos os filmes dos anos 80 que eu curtia, os primeiros filmes que eu assisti com ele, provavelmente, mas antes disso, né, ele já estava fazendo cinema, e até hoje, e agora, estando no elenco de um filme vencedor do Oscar, papel importante,
Foi muito bonito. Então, foi uma grande celebração, como acontece há alguns anos, finalmente combinando assim, da cultura asiática e principalmente da realidade lá dos Estados Unidos, né, que tem colônias asiáticas tão grandes, né? Então você tem uma colônia chinesa tão grande, uma colônia taiwanesa, uma colônia indiana. Então acontece, né? Enfim, 95 anos de Oscar depois, a gente vê essas pessoas premiadas, né? Pessoas asiáticas e com muita justiça, porque fizeram grandes filmes, grandes trabalhos. Então, foi isso. Acertei 15 categorias do bolão. O meu amigo, o Renato, um abraço, Renato, parabéns aí pelo tricampeonato. Ele acertou 16, então por uma eu perdi. Aquela ousadia ali no melhor ator fez eu perder esse empate aí, pelo menos. A Carol, que estava aqui na live comigo também, ela também acertou 15. Foram diferentes categorias, mas acertamos igual o número, né? E mesmo o nosso amigo Renato, que ganhou 16, a gente estava vendo que foi um dos números mais baixos de acertos do vencedor. E a gente faz isso desde lá do começo dos anos 2000, esse bolão dos amigos. O que mostra que teve várias categorias. Teve algumas que eram muito certas, como eu fui comentando aqui, mas teve várias categorias e eu li em todas as publicações, né, quando eu estudei, principalmente por conta da live, né, para passar as informações para vocês e para postar no bolão, e eu comentei lá, né, várias categorias que várias publicações apontavam assim, nossa, esse ano é um dos anos mais imprevisíveis assim dos últimos anos do Oscar. E isso se confirmou pelo menos na nossa brincadeira aqui da turma do bolão, porque o vencedor com 16 acertos de 23, né, de 23 categorias, é uma das mais baixas. Eu lembro que teve ano que já teve vencedor com 20, já teve vencedor com 21 acertos, já teve vencedor, acho que o ano passado, retrasado, foi 18 ou 19. Então, o vencedor desse ano no nosso bolão foi um vencedor com 16. Então, teve vários erros, né? Então, isso mostra que teve várias categorias que estava meio, caramba, para quem vai esse prêmio, né? O que eu acho sempre muito legal, é divertido quando a gente está assistindo, ter esse suspense. E é isso, pessoal. Estamos aqui há quanto tempo? Não sei, mas enfim. Espero que vocês tenham curtido o Oscar. Se vocês chegaram até aqui, o final desse vídeo, muito obrigado pela audiência, por, prestigiar. Não esqueça de deixar o joinha aí para ajudar na divulgação aqui do vídeo no YouTube. Se por acaso você chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever aqui para ajudar a divulgação do canal, para ajudar o crescimento do canal e para você receber as notificações e sempre aparecer aí no seu YouTube os vídeos novos que eu posto aqui. É isso, foi bacana esse Oscar, diferente dos últimos anos, que acho que foram cerimônias, algumas das piores, inclusive, aconteceram nos últimos anos. Cerimônia do ano passado, bem estranha, por conta do incidente todo, tapa, assim, a partir daquele momento, tipo, assim, a gente ficou até perdido e conversando, e, enfim, foi complicado. E principalmente por conta dos filmes, eu acho que isso que tornou, inclusive, essa cerimônia uma cerimônia melhor, uma festa melhor, porque não tinha filme ruim, não tinha absurdos, não tinha palhaçada. Eram bons filmes indicados. E aí alguns poderiam merecer mais que outros, alguns são melhores que os outros, claro, mas não tinha absurdos, não tinha coisas ridículas, não tinha coisas que faz depois entra na história como vergonha, né? Então, assim, eram filmes bons filmes indicados. E aí, se a gente tem bons filmes indicados, a gente acaba tendo bons filmes vencedores. Então, é isso. Foi gostoso e tem mais ano que vem, só uma vez por ano. Adoro essa temporada que a gente faz as maratonas de filmes para ter assistido o máximo de filmes possíveis. Apresenta pra gente o que eu acho mais legal de qualquer premiação, né? Oscar, Globo de Ouro, Gramado, Cannes, Veneza. Faz a gente descobrir filmes que talvez a gente não conhecesse, não assistisse, se não fosse por conta de um prêmio. Né? E um prêmio chama atenção, uma indicação chama atenção. E isso eu acho que é a parte mais legal desses prêmios, que faz a gente chegar em filmes que, se não fosse por conta dos prêmios, talvez a gente jamais assistisse. Né? Quantos amigos meus que eu sei que jamais teriam assistido, mesmo eles não gostando, mas assistiram, por exemplo, Entre Mulheres, porque estava indicado e eles querem assistir os filmes do Oscar e assistiram. Então, porque tem um amigo meu, você sabe quem você é, hein? Que assistiu recentemente, não gostou, mas assistiu, e assistiu por conta do Oscar. Então, eu acho isso muito legal. Essa é a parte mais legal de todas as premiações, né, que existem ao redor do mundo. É o holofote que coloca em filmes
que, de maneira geral, talvez o grande público não chegasse até eles, né? Se não fosse um público cinéfilo. E para o público cinéfilo, então, é um frenesi, né? Uma maravilha. Essas temporadas de premiação são incríveis, né? As nossas maratonas, né? É muito gostoso, né? A gente ir atrás desses filmes todos e ter grandes filmes para assistir. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e também no Oscar do ano que vem. Beijo, abraço. Até mais.